Muito bem, 10 em ponto em Manaus. Estamos começando mais um Amazônia Podcast aqui direto da Amazônia TV e Rádio. Queria agradecer muito, a gentileza de vocês nos acompanharem nesse dia, nessa tranquilidade, que deveria ser o nosso dia hoje. Feriado para muita gente, mas para a gente é dia de trabalho. Estou aqui com o meu amigo Brian Douzani. Bom dia, Brian. Bom dia, Tudo certo? Cid. Bom dia aos nossos espectadores, né? Bom dia ao Celso aí, o nosso convidado. Celso Cursino já está com a gente aqui também. Especialíssimo, né? Obrigado por ter vindo hoje, viu, Celso? Bom dia, Cid. Bom dia, Brian. Prazer enorme estar aqui. Muito legal, né? E levar essa mensagem a todo mundo que acompanha o Amazônia Podcast. É um prazer estar aqui. Vamos que vamos. Bom, então a partir de agora você já pode participar com a gente também, deixar seu like, dar esse joinha para nos seguir também sempre, receber nossas mensagens e saber o que está acontecendo aqui pela Amazônia TV e Rádio. Bom, Brian, pode fazer a abertura tranquilo aí. Perfeito. Bom, queria começar com o Celso. O Celso já conhecido aqui da gente, claro, né? Mas talvez tenha alguém que não o conheça, né? Eu queria que ele se apresentasse, né? Quem é o Celso? É amazonense, não é? Como é que é a história do... Olá, Brian e demais. E aos amigos que estão acompanhando. Não nasci no Amazonas, eu nasci em São Paulo. Saí de lá quando criança ainda, por Mato Grosso, meu pai mineiro. Depois terminei vindo para Manaus, isso já há quase 30 anos, há um bom tempo. Trabalho aqui, tenho família... E estudei aqui, formei aqui em Ciências Sociais pela UFAM, também fiz o curso de Teologia, cheguei a dar aula em faculdade de Teologia também, e tenho uma empresa que trabalha com educação profissional, inglês, informática, cursos para o dia a dia, as pessoas que precisam trabalhar, né? E também tenho pós-graduação em Marketing e Gestão de Pessoas, e estou sempre discutindo a boa política e também sempre refletindo sobre esse relacionamento da religião e da política, que inclusive é o livro que eu escrevi, infelizmente esqueci de trazer, que é a questão de evangélicos na política, como que se dá esse relacionamento, o que a Bíblia tem para dizer e qual seria o papel do cristão na política. Eu gosto bastante de refletir sobre isso, acho que é uma reflexão necessária, ainda mais nesses tempos que estamos vivendo, e a gente está sempre discutindo sobre isso, estamos à vontade aí para conversarmos sobre esses assuntos. Bem, eu queria me colocar nesse contexto e dizer que a gente seguimos a mesma trilha, né? Marketing e gestão de pessoas, mas assim, eu enxergo as coisas hoje com uma variante bem grande em cima da política. Por exemplo, eu acho que todos, independente de segmento, devem participar da política, afinal de contas, correto, somos seres políticos. Isso para mim é basilar. Agora, a questão da postura é que deve ser pensada e repensada, né? A questão de como se comportar nesse contexto político. Para você, como é que deve ser o comportamento de fato de qualquer pessoa que queira participar? Mas vamos falar do cristão, propriamente dito, dentro das questões políticas. Antes de tudo, somos cidadãos, né? Sim. Então, o cristão, o não cristão, todos são cidadãos, pagam impostos, devem participar. Agora, procurar participar de forma boa, da boa política, como eu tenho falado. E todos podemos votar e ser votado. Todos podemos votar, ser votado, independente, né? Queria, de qual seja... Desculpa te interromper, Celso. Eu queria que tu respondesse essa pergunta do Cid. Lembrando que antes, principalmente na igreja protestante, tinha aquela ideia de que política é do diabo. Acho que tu lembra muito dessa frase, né? Queria que tu contextualizasse a resposta com essa premissa. O que mudou, né? Porque agora me parece que houve uma mudança, né? Nesse pensamento. Nos anos 70, 80, tinha muito esse pensamento. E vem mudando de lá para cá. Dizendo que cristão não devia participar da política e tratava a política exatamente como isso, como se fosse algo do mal, né? E nós sabemos que não é. A política ela existe desde que existem pessoas, que é a arte de relacionar, de resolver problemas, de conversar, de encontrar saídas, é fazer política. Agora que nós precisamos, como cidadãos, como brasileiros, queremos um país melhor, um dia a dia melhor para a gente, para a nossa família, é ver de que forma participar. A forma que participar, como o Cid disse, é muito importante. Não é ser usado como marionete por espertalhões. Então, a igreja ela tem uma função social importante na sociedade. Ela precisa ver como participar, qual é a forma correta de participar, que é, claro, já dando a primeira dica, não se partidarizando, não se transformando num comitê político. A igreja tem o seu foco, ela tem a sua trajetória, assim como todas as outras instituições têm
a polícia tem, o exército tem, os clubes têm, o sindicato tem suas funções. Então, ele não deve perder de foco a sua função, porque, senão, termina virando uma grande salada e perdendo a sua vocação e, claro, a sociedade vai entrar em parafuso. O que nós precisamos mesmo é saber qual que é a nossa vocação, qual o caminho que fomos escolhidos e fazermos aquilo da melhor forma possível. Então, é isso que a igreja precisa refletir. Acho porque o lance, né, de tu ser um técnico, né, um teólogo, né, é interessante porque normalmente, para quem é de fora, vamos dizer assim, vê a igreja talvez como mais uma instituição social que está aí como várias ONGs, vários projetos sociais, etc. Só que para quem olha isso sob o ponto de vista da teologia cristã, tem uma visão diferente do que a igreja, que é uma questão espiritual da doutrina, né? Correto. Vamos dizer assim. E me parece que nessa análise, qual é o papel da igreja na sociedade, né? Alguns vão dar uma definição profundamente humanista, social, e outro grupo talvez vai dizer que tem um papel puramente espiritual. Existe um meio termo nisso, Celso? Existe. A gente pega os exemplos de Jesus, que é o maior exemplo para a igreja. Sim. Né? É o exemplo que deve ser seguido, e ele foi integral, ele viu o homem na sua totalidade. Né? No entanto, Jesus sabia que o templo tinha a sua função ali de espiritual, de levar as pessoas a conhecerem a Deus. Tanto é que quando ele chega no templo e o pessoal estava fazendo aquilo ali de um comércio, ele fez um azarrogue ou um chicote e expulsou todos eles. A mesma questão aplica-se hoje. Se a igreja está transformando o templo em um comitê político, Jesus hoje faria o chicote e expulsava eles. O cristão tem formas de expulsar democraticamente. Claro que você pode não fazer esse chicote, você não está com tanta gente, não tem o poder que Jesus teria, e tem muitas igrejas hoje que se partidarizaram tanto que se você for fazer isso hoje, claro, eles vão te linchar lá dentro. Mas você, como membro de uma congregação, de uma igreja, você precisa ter postura, você precisa se respeitar, porque você está pagando por aquele templo, por aquilo ali, todas aquelas pessoas. Ali existe ideias A, B, todos os tipos de ideologia. As pessoas estão ali porque tem uma coisa que une aquelas pessoas, que é o amor a Cristo, que é pregar a palavra. Aquilo ali está acima da política. Aquele local é um local de pacificação. Aquele local não pode ser um local de divisão. Se a igreja começa a transformar ou optar por um político A, político B, partido A, político B, ela já não é mais agregadora. Não cumpre mais a sua função de pacificar, que Jesus deixou essa função para a igreja de pacificar, de salvar as pessoas. Ela está dividindo, como nós vimos acontecer nestas eleições agora. Então, definitivamente, esse não é o papel da igreja, e o cristão que está numa dessas congregações não deve aceitar isso. Ele deve procurar uma forma gentil de conversar com o seu líder e tudo mais, esclarecer, mas não deixar que a igreja perca a sua rota, porque senão você termina por ser cúmplice também. Eu queria até falar também desse entendimento que a gente enxerga lá atrás, né, no final daquele período onde Roma cai realmente como império e começa ali um período meio que obscuro, mas a gente vê que enxerga a igreja como o ponto alto daquela sociedade naquele momento. Logo na sequência vem o rei, correto? A sua corte, os senhores feudais, a plebe, propriamente dita, os trabalhadores, né, de fato, que sobreviviam de forma até escrava, né, trabalhavam para aquele senhor feudal ali, imagina, a vida toda, passava aquilo para os filhos, enfim. Mas a igreja está no topo dessa hierarquia. Ela, de fato, comanda tudo. Então, eu tenho certeza disso, né, que veio passando uma ideia de que a força da igreja, né, dessa cristandade, não vai se perder por um bom período. Agora, quando muda o entendimento, nós temos ainda a igreja, não no topo, mas ali, sempre muito bem colocada, né? E no lugar do rei está o presidente, no lugar da corte estão aí ministros, senadores, enfim. Depois vem os senhores feudais, são os empresários. Só mudou mesmo a nomenclatura. De fato, nós vivemos ainda aquele desenho que estava ali na Idade Média. Então, hoje,
Isso aqui eu não estou querendo dar aula de história, não, mas é só o meu entendimento a respeito disso. Hoje eu vejo a igreja ainda com o Papa, quando ele se posiciona, de uma forma muito veemente, faz uma diferença enorme no mundo inteiro, e as igrejas elas estão tomando um norte próprio. Não tem uma identidade específica na questão política. Então, cada um acompanha aquilo que acha que é de entendimento. Eu acho assim, Celso, que, na verdade, hoje o que está faltando nesse cenário todo é organização, é, de fato, o direcionamento. É ainda um pouco, né, do que falta, de fato, para o cristão entender para onde ir. Porque a maioria está seguindo ideias, estão seguindo pensamentos, não tem uma coisa muito bem colocada. Eu não sei se você concorda comigo. Sim, tem pontos importantes, Cid, que você fala, que inclusive a igreja tem que voltar à sua missão. A igreja, depois de Jesus, ela tem uma guinada, ela muda bastante, né? Com a reforma, começa a ter vários entendimentos, várias interpretações, né? Novas igrejas. Isso, e às vezes começa a virar uma salada, mas nós ainda temos a base toda que está em Jesus. No Antigo Testamento, os reis, né? Teve uma época que Israel, os reis eram colocados exatamente por Deus, diziam quem ia ser o rei naquele momento, quem ia ser o juiz. Então era uma nação teocrática. Israel é como se fosse uma grande igreja, uma grande congregação, coisa que não acontece hoje nos países. Os países hoje são laicos. O Brasil é um país laico, não é um país comandado por religião, não é um país teocrático. Então, especificamente, a igreja não pode querer o comando político. A igreja ela tem que ser um local de salvação, de pacificação, de mostrar o caminho espiritual para as pessoas. Isso não quer dizer que ela vai ser uma igreja alienada do mundo político. Ela pode conversar como cristão, pode ser um bom cidadão, discutir a Constituição. Olha só que boa ideia, né? A Constituição pode ser discutida em todos os locais. Agora, quando a igreja se partidariza, ela toma partido, ela vai contra a sua própria essência, porque Jesus não fez isso, e Jesus é o maior exemplo para a igreja. Jesus não tomou partido com os essênios. Nem partidário, nem sectário, né? Com os saduceus, com os zelotes, que eram as facções da época. Jesus colocou-se acima de tudo isso, porque o momento que ele tomasse partido com uma das facções, ele perderia a autoridade para pregar para o todo, para a sociedade, porque ele estava comprometido com o grupo. Da mesma forma, a igreja hoje, quando ela se sectariza, quando ela toma partido com político A ou B, partido A ou B, ela deixa alijada parte da sociedade. As pessoas não vão mais respeitar a autoridade. Ela perde a autoridade de ser uma voz profética, de denunciar, inclusive, a corrupção, porque ela está amordaçada, ela passa ali anos e anos defendendo que aquele político é de Deus, que aquilo ali é o bom. Como que ela vai denunciar depois a corrupção que vai surgir daquele político, do sistema que ele está inserido? Ela perde totalmente a autoridade. E mais, o envolvimento de muitas igrejas, nesse momento agora, pentecostais e neopentecostais principalmente. Infelizmente, até algumas igrejas históricas estão sendo arrastadas para isso, que eu vejo com muita preocupação. Essas igrejas estão perdendo a autoridade, as pessoas estão saindo dessa igreja. Hoje existe um grande movimento de pessoas desigrejadas que não querem mais fazer parte desta bagunça. Então é o momento dos pastores, dos líderes, começar a refletir que o caminho que eles estão tomando é um caminho prejudicial, inclusive, para eles mesmos. A igreja precisa ter essa autoridade, ela não pode perder essa autoridade de pregar o evangelho. Perdendo isso, ela vai perder a sua essência. É um momento de uma nova reforma protestante, Celso? Exatamente. Estava pensando nesses dias sobre isso. A gente precisa de uma nova reforma na igreja. Trazer para os trilhos, que está saindo muito, está desvirtuando. As pessoas estão imaginando que o papel da igreja é outro, muito levado por movimentos políticos, que são pessoas, aquilo que você disse no início, que acham que a função da igreja é outra, que não conhecem a função da igreja. Então, eles estão de forma, se identifica com muitas pessoas das igrejas nas questões ideológicas, muitas vezes questões ideológicas até mesmo infladas, né? Colocadas ali como se fosse, às vezes até fake news se baseiam muito nisso, e termina eles achando que tem um ponto de contato, né? Que o que nós vimos nas últimas eleições é família, a questão de homossexualismo, questão de muitas besteiras, inclusive, né, de fake news. Então, eles encontram nisso um ponto de contato, e essas pessoas que não são da igreja terminam achando que a igreja é daquilo ali. Inclusive, eu vi um vídeo recente de um pastor, onde ele pedia para quem fosse esquerdista, e esquerdista na mente deles é quem não concorda com eles. Não concordou, é esquerdista. Então, verdade. É um pensamento assim totalmente reacionário, pedindo para sair da igreja. Eu percebi que a estratégia daquele pastor era trazer
as pessoas que identificavam com eles alguns pontos para a sua igreja, mas não são, de fato, pessoas cristãs, não querem viver aquilo ali. É outro pensamento. O contato deles é apenas na ideologia política, muitas vezes baseada em fake news. Não é o evangelho. Isso. E ele estava expulsando as pessoas que estavam ali no templo dele, pedindo para sair, pagando por aquilo ali, né, ofertando, sendo dizimistas, que construiu aquilo ali, ele estava expulsando um irmão em Cristo, pessoas que já estão no caminho com ele há tanto tempo, por conta de uma ideologia passageira, por conta de fake news. Eu vejo isso de forma assim muito lamentável. Inclusive enquadrando as pessoas. Se você não concordar com o meu candidato, eu vou, na verdade, até um xingamento. Eu vou te xingar de comunista, de esquerdista, tudo aquilo outro. Celso, deixa eu interferir um pouquinho nessa pois história. Não. Eu queria te fazer uma pergunta que eu, sinceramente, quando vocês falaram sobre essa questão de uma reforma, claro que eu também já pensei muito nisso, mas eu não vejo como. Você enxerga isso acontecendo mais uma vez com uma liderança, como foi Calvino, sei lá, como um desses... Lutero. Eu acho que é uma micro-reformas, né? Por exemplo, existem muitos pastores que não concordam com o que está acontecendo nas igrejas. Eles sabem que a função da igreja é pregar a Cristo, que a igreja não pode ser um comitê eleitoral, né? Que a igreja está cometendo um sério pecado, errando o alvo. Existem muitos pastores nisso. Eu acho que a reforma que poderia começar nesse momento, inclusive pelo Brasil, que tem uma grande igreja, eram as pessoas que pensam diferente se organizando para chegar em épocas de campanha eleitoral, quando a igreja tal estivesse fazendo campanha para tal pessoa, eles tivessem o poder de ser ouvido pela sociedade, pela mídia, e dizer, olha, a função da igreja é essa, é isso que nós pensamos, não é isso que está acontecendo aí. Essas pessoas deveriam se organizar mais. Existem vários pastores, mas infelizmente existem pessoas, né, que pensam da forma correta, mas infelizmente estão desorganizados. Parece que, como diz Jesus, os filhos do mal, das trevas, são mais organizados em fazer o mal. Eles se organizam mais, eles são mais espertos nisso. Então, as pessoas que conhecem Bíblia, que infelizmente muitos evangélicos pentecostais, neopentecostais, poucos conhecem a Bíblia, porque fazem aquela leitura direcionada por um líder que muitas vezes está ali sendo de fato um mercenário, porque eu não consigo conceber que um pastor de verdade, ele possa ir no púlpito e expulsar pessoas que pensam diferente dele, que vai no púlpito usar a igreja para fazer campanha eleitoral. Eu não consigo ver nessa pessoa um pastor mesmo. Eu vejo ele como um falso pastor. E, infelizmente, essas pessoas estão conduzindo muitas outras pessoas pela simplicidade delas, fazendo leituras direcionadas e usando aquelas pessoas para os seus objetivos partidários. Mas também os falsos profetas já é uma questão bíblica, né? Os sepulcros caiados, né? Inclusive, nesta eleição, teve muitas as profecias dizendo que o atual presidente iria vencer. Eu vi várias dessas profecias. Que, inclusive, a Bíblia diz que se a profecia de um profeta não se cumprir, ele deve ser morto. Ele deve ser... falso profeta. Ele vai morrer. Inclusive, no Deuteronômio diz isso. Já que eles acreditam. Eu não acredito que existe profetas hoje. Profetas foi no Antigo Testamento. Hoje a profecia é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, já que eles acreditam que hoje ainda existe profeta, eles devem acreditar em todas as consequências. Se eu fosse um desses falsos profetas, deveria estar com a barba de molho, porque a Bíblia também diz que você deverá ser morto. Qual é a parte da Bíblia que fala sobre isso? Deuteronômio. Não lembro agora o versículo exato. Não, a gente vai procurar. Várias vezes, mas não consigo... É um texto muito conhecido esse. Se a profecia não se cumprir... Eu preciso, até para ter isso como argumento também, porque a gente ouve, né, a gente fazendo profecia. Não, teve o que choveu profecia, né? Inclusive tem uma discussão na igreja protestante, né, sobre essa questão dos dons, né? Uhum. Qual que é a tua visão sobre isso? Tua visão é mais reformada, mas na teologia a gente chama de cessacionista, né? Os dons cessaram ou não, Celso? Os dons estão aí. Como é que é isso? São habilidades, né? O Novo Testamento fala dos dons. São habilidades específicas que Deus pode capacitar e aquela pessoa pode melhorar naqueles dons. Agora, eu não vou poder aprofundar muito exatamente o que você está dizendo, mas é interessante a gente notar que toda a Bíblia fala em relação aos profetas e das suas consequências. Então, de fato, eles devem estar com as barbas de molho, porque, olha só, imagina se o atual presidente tivesse vencido as eleições, que poderia ser uma hipótese. Claro. Poderia ganhar ou perder. Esses falsos profetas agora iam se julgar estando certo. E eles iriam ter uma grande autoridade perante esse público mais inocente, né? Então, não pode usar isso, porque quem decide a política
são os humanos. Deus deu isso para as pessoas decidirem. Não é Deus que está interferindo. Nós não vivemos numa nação teocrática. Deus deu essa responsabilidade para nós. Então, da mesma forma que ele não foi eleito, ele poderia ter sido eleito, e aí essas pessoas iriam dar um passo mais adiante, achando que elas acertaram, quando na verdade erraram de qualquer forma. Sim. Quanto a essa questão dos dons que o Brian se refere, eu fiz uma leitura outro dia sobre esse assunto, mas eu não queria ficar com essa visão apaixonada, que eu achei muito legal, interessante, onde diz que o dom não é algo que te capacita. O dom é você. Você é o dom para diversas pessoas quando você faz o teu trabalho. Você é o dom. Assim como Deus é dom. E o dom supremo é o amor, né? Paulo coloca isso muito bem. Exatamente. Então, eu não quero ficar com essa visão romântica, como eu te falei. As pessoas têm... Eu tenho uma habilidade, né, claro, da minha área de comunicação. O cara do exército tem habilidade com arma, com tal. Habilidade e dom é a mesma coisa? Olha que pergunta difícil, hein? Eu quis encrencar com o negócio. Não é nem colocar contra a parede. Habilidade, todo mundo tem alguma coisa. Agora, o dom espiritual é aquilo que Deus capacita alguém dentro da igreja exatamente para uma função. Pronto. Né? E Paulo deixa isso muito claro. Por exemplo, se for profecia que tem línguas que tem alguém que interprete. Sim. Exemplo, então, até hoje eu não tenho visto igrejas... Os intérpretes, eles estão um pouco sumidos, né? Então, alguns continuam falando, mas não tem gente para interpretar, me parece, né? Tem muita glossolalia, né? Mas não tem os intérpretes. Então, isso não são dons verdadeiros, conforme a Bíblia diz. Então, são coisas muito raras, muito específicas, habilidades de um sonho, de interpretar um sonho. Essas habilidades podem existir, mas não é da pessoa, é de Deus. Não é, hoje eu vou interpretar um sonho. Não é assim. É quando Deus quiser, quando for alguma coisa muito específica, muito séria. Não pode estar tomando o nome de Deus em vão, fazendo isso como se fosse um brinquedo. É porque, no final das contas, quando você enxerga algo que não bate com a realidade que você imagina, né, você passa a buscar alguma forma, algum argumento para derrubar isso. Como, por exemplo, agora nós temos aí, acabou as eleições, todo mundo achava, pela parte do Bolsonaro, que ele iria ganhar, exatamente por uma série de precipitações até. E uma vez aqui a gente conversando, eu falei isso. E o Brian falou isso de uma forma até muito melhor colocada, né? Ele tem essa maleabilidade. Ele disse o voto da Ponta Negra é o mesmo voto lá do São José, tal, de qualquer bairro da Zona Leste. E, de fato, as pessoas enxergaram o movimento nas ruas como sendo um movimento gigantesco. E como se aquilo fosse o Brasil necessariamente. Isso. E não é. Porque o pobre, a grande maioria, né, a gente está falando aqui de volume agora, não tem moto, não tem carro, não vai para a rua, não faz não vai para aeroporto. Não vai para aeroporto, enfim. Então não teve essa leitura da forma correta e por isso muita gente se enganou. E essas projeções, creio eu, vem muito disso. O cara vê aquele movimento todo e pega, né, peca pelo que está olhando, mas não está enxergando. Então a gente precisa ir um pouco mais fundo nos detalhes do negócio. Como falo agora, por exemplo, o pessoal está na frente dos quartéis pedindo a intervenção militar e tarará. Eu vou muito por aquele lado. É constitucional? Está assegurado. Manifestação e dá as formas, tanto que eles estão se enquadrando nessas formas exatamente para não fugir às regras. Mas eu não sei em que vai dar isso já, não sei mais. Qual é a tua opinião a respeito disso? Não vejo com bons olhos. Qualquer um pode se manifestar, mas fazer manifestação pedindo um golpe, aí já começa a ser crime. Então, creio que muita gente vai ter consequências sobre isso. Não todo mundo que está ali, porque ficou muito difícil para a justiça, mas principalmente lideranças, quem está à frente, porque é crime você pedir que seja anulado, que não seja empossado alguém que passou num concurso. Eu não sou petista nem bolsonarista, eu costumo brincar com o pessoal, sou livre. Mas nesta eleição eu votei contra o atual presidente exatamente por essa pressão dos bolsonaristas em tratá-lo como um messias, pelo fato dele estar profanando as igrejas, os templos. O Bolsonaro chegou a se batizar um tempo atrás para se passar por evangélico. O ato do batismo ele é muito sério para as igrejas, então ele profanou aquilo ali. A esposa dele recentemente estava fazendo peregrinação nas igrejas, simulando
casamento e várias coisas, pressionando o pessoal a votar dentro das igrejas. Profanação do templo. E os cristãos não viram isso, infelizmente, muita gente não viu isso. A voz foi abafada e deixou que falsos líderes, conduzissem isso e deixassem isso acontecer nas igrejas. Então, vejo com preocupação esses movimentos, embora já estejam pequenos, mas dizer que é constitucional, que é legal, pedir um golpe, não é, isso é crime. É isso que eu estou falando. Não aceita isso. Essa é a parte em que as pessoas estão tentando se enquadrar e não pedir dessa forma. E aí eu volto a falar sobre isso, porque quando você diz exatamente esses pequenos detalhes do negócio, nós enxergamos também que existe uma forma meio brusca, né? Nós conversamos sobre isso aqui no outro programa, eu disse o seguinte: eu vejo com bons olhos quando o ato acontece no momento certo. Passado o momento, perde o valor, correto, perde a força. Se queriam se manifestar a respeito de alguma coisa, era antes das eleições. Isso. Perder as eleições, respeitem. Tem que haver respeito. O momento de manifestar é exatamente isso. Antes, quando o Bolsonaro, por exemplo, indicou o Cássio, com K, né, para o STF, e que o Cássio estava com os processos e etc., toda a papelada do Lula, ele poderia ter segurado aquilo ali por 2 anos, poderia segurar até depois das eleições. O Lula não seria candidato, mas por ordem de Bolsonaro, por influência, para livrar o filho, Flávio, ele liberou o Lula. E eles, naquele momento, eles festejaram, eles se alegraram. A gente lembrou disso aqui. Lembramos disso também. Eles achavam que seria muito fácil derrotar, poxa, um ex-presidiário, vamos derrotar como isso. E eles faziam isso na época muito também para derrotar o Moro. Que o Moro mostrava na época, no segundo turno, mostrava que ele ganhava do Bolsonaro. Então eles queriam queimar o Moro, passaram ali 2 anos e meio, batendo no Moro todos os dias. E eu, igual um besta, defendendo o Moro. E agora o Moro vai lá e se humilha para o Bolsonaro. E são coisas da política, estratégia política, nós não sabemos exatamente o que está por trás. Mas o fato é que os bolsonaristas têm que respeitar, né? Vocês construíram isso. Eu votei contra o Bolsonaro, exato, em primeiro lugar, pelos bolsonaristas, porque você não poderia criticar. No primeiro ou no segundo mês, o Bolsonaro já começou a trabalhar pela reeleição. Falei, está errado, porque ele prometeu que não seria candidato à reeleição, e, inclusive, não seria candidato à reeleição para dar o exemplo. Falei, poxa, legal, bateu com aquilo que eu penso. Então, naquele momento, todo mundo estava cansado do PT e votou no Bolsonaro. Mas no primeiro ou segundo mês eu já comecei a fazer crítica. E quando eu fiz as primeiras críticas, os bolsonaristas já veio levando, eles levam inclusive para a questão pessoal. Então os bolsonaristas se tornaram ainda pior para esse país do que o próprio Bolsonaro. Então eles também fizeram o Bolsonaro perder as eleições. Então foi essa questão do Bolsonaro mentir, de profanar os templos e também de ter uma vida, apesar de dizer que não há corrupção, nós sabemos que há muita corrupção, inclusive dos filhos, um potencial de corrupção enorme. O desprezo pela vida humana na pandemia, isso não é brincadeira, isso vai ficar para a história, vai entrar para a história. Então nós, infelizmente, foi aquilo, né? Colocamos o Bolsonaro para evitar a volta do PT. Agora ficamos novamente presos, colocamos o PT para evitar essa tragédia bolsonarista continuar. E agora nós precisamos construir um outro caminho para 2024. Não é pedindo golpe, não é achando que... Hoje eu vi um adesivo no carro, Forças Armadas, salve o Brasil. Não vão salvar. Quem tem que salvar o Brasil somos nós que votamos. Eu falei aqui pro Cid, 1 ou 2 semanas, primeiro que as Forças Armadas... Não tem força. Não, Estão vão querer... desarmadas. Não, vamos supor... Tu acha que as Forças Armadas iriam querer assumir o pepino que é esse país? Você não falou essa palavra não, você falou outra coisa. Foi? Os caras estão lá de boa no quartel, a vida resolvida, né? Inclusive, segundo alguns levantamentos, até uma instituição que é bem creditada perante a sociedade, né? Vai assumir a bronca? Muito difícil. E é inconstitucional. Mas eu queria voltar, sim, Celso. Tu lembra lá no início da Bíblia que uma vez Moisés foi lá subir um monte? Quando ele voltou, o pessoal estava adorando o bezerro de ouro, né? Sim, tu lembra disso, né? Queria que tu comentasse a questão da idolatria política, né? Eu acho que é um fenômeno recente, mas não tão recente assim, né? Porque, como diz o Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado, né?
Eu acompanhei muitas eleições de 2018, eu já sentia um pouco isso, né? Da questão pela família, contra não sei o quê, tal, né? Antes de 2018, por exemplo, a eleição do Aécio com a Dilma, não tinha muito isso. O candidato de Deus, o candidato do diabo, né? Agora, essa de 2022, realmente foi para superar qualquer tipo de precedente, pelo menos no Brasil. Como técnico, como teólogo, como é que tu vê esse fenômeno do bezerro de ouro dentro da igreja, né? Esse daqui é o nosso salvador, né? Essa coisa messiânica, né? Do cara que vai nos salvar, né? E esse aqui é o diabo puro. Como é que é isso? Eu vejo assim, Brian. Inclusive eu cito isso no livro Evangélicos e Política, que a pessoa, quando está na igreja, nasceu nele uma fé. Ele está disposto a acreditar. Então ele está ali porque ele tem fé em alguma coisa. Se isso não for muito bem trabalhado com o estudo da Bíblia para dizer para ele de que a fé dele deve ser apenas e somente para Cristo, ele tem uma tendência muito grande a desvirtuar. Ele tem uma facilidade de acreditar e de espiritualizar isso. Está vindo exatamente essa questão da idolatria política, exatamente de onde nós não imaginávamos que viria. De pessoas que têm a Bíblia dizendo que você deve adorar somente a Deus, deve colocar ele acima de todas as coisas. E, inclusive, quando um anjo apareceu para João, não é isso? Na ilha de Patmos. Isso. Que ele ajoelhou para o anjo não permitiu, falou, não, você deve adorar somente a Deus. E existem várias formas de adoração. O que nós vimos nessa campanha foi exatamente isso. Transformar uma pessoa em mito, exatamente porque teve alguns pontos de contato, e diga-se de passagem, pontos de contatos imaginários, que não são verdadeiros, criados com uma proposta exatamente para capturar esse público. O batismo de Bolsonaro, a esposa dele, né? As pautas dos costumes. O envolvimento com a igreja. Isso. Foi muito veemente isso. Foi exatamente para capturar. Foi de caso pensado, foi estrategicamente e capturou grande parte das igrejas, do pessoal que são mais, eu sempre digo, mais pentecostal e neopentecostal, que são pessoas que tendem mais a espiritualizar tudo, né? Quer espiritualizar tudo e nós não podemos espiritualizar a política. A política é uma atividade humana. Racional. É perigoso quando cai nisso aí. Então eu vejo assim com muita preocupação e somente a reflexão, somente o estudo pode libertar essas pessoas, que de fato elas adoraram esse bezerro de ouro, né, que foi produzido aí pelo marketing político, e essas pessoas vão querer continuar usando esse público. Mas eu creio que há sempre espaço para rechaçar isso. Nem todos na igreja caem nisso. O que existe muito também é um pacto de medíocres entre falsos pastores e maus políticos. Ele mente para o político mente para ele, ele diz que todo mundo vai votar nele, na verdade não é. Muitas pessoas estão na igreja ali caladas porque não querem ter conflito, causar confusão. E depois surpreende na urna, isso, né? E depois na urna surpreende. Mas eu acho que dá para os cristãos serem um pouco mais enfáticos com o seu líder para não permitir que o líder use o púlpito para estar se manifestando politicamente, fazendo campanha, de forma gentil, conversando com ele. Eu acho que é possível encontrarmos uma saída e fazer a igreja voltar para o bom caminho, porque senão essas igrejas vão se esfacelar, vão se acabar, porque há muitas igrejas já esvaziadas. Eu já tenho notícias que muitas igrejas esvaziadas exatamente por esse motivo, para que não vire um clube político, um clube de campanhas políticas, e que de fato tem uma função bíblica. Os cristãos devem se posicionar, e esse é o momento certo de se posicionar e dizer. Eu acho que eles vão estar muito mais predispostos a ouvir. Olha só, as profecias não cumpriram, né? Que inclusive em Manaus aqui foram vários, inclusive lideranças, fazendo essas falsas profecias, que segundo o que ele acredita, ele deve estar agora de barba de molho, porque a coisa pode ficar feia para ele, espiritualmente falando. Então os cristãos devem se posicionar, porque o cristão, ele é parte de um corpo. Ele não é uma coisa externa, ele tem que fazer diferença na comunidade que ele está inserida. Eu tenho a impressão que a gente realmente hoje nivelou bem a conversa dessa questão partidária, enfim. Lá no começo eu lembro que a nossa maior revolta com tudo aquilo que apareceu, que surgiu, que brotou, né, do governo Lula, o governo PT, vamos lá, durante aquele
período todo, as falcatruas, o desvio de verba, enfim, tudo ficou muito claro. E hoje, aí você tem o outro lado também de pessoas que defendem que não, Lula não tem nada contra ele, não foi provado. Alto lá. Essa discussão precisa ser retomada e com muita atenção, até porque nós temos a obrigação de colocar o Brasil nos eixos novamente. Né? Voltou, está tendo aí uma oportunidade ímpar. E a gente fez essa leitura aqui, um cara que saiu da porta das fábricas, né, no meio de manifestações, para a presidência da República, um cara que veio do paupérrimo a isso. Depois esse cara sai para a prisão e volta agora como presidente da República. Ou seja, a Fênix se reconstruindo aí e, óbvio, ele está tendo mais uma oportunidade de verdade, né? Mais uma oportunidade que foi dada ao Lula até de repaginar a sua própria história. Esperemos aí que ele faça um bom trabalho. Vamos torcer por isso. Né? Né? Tem que se torcer, não tem outra coisa a fazer. Eu falei para o Douzani aqui, eu votei no Bolsonaro porque eu sempre fui contra o PT, sempre, por conta desses motivos. Lá no começo, quando o Lula fez a primeira administração dele, falei para todo mundo, eu digo, cara, queimei minha língua, é um cara, tá aí, olha, mostrou serviço, bacana. Quando na sequência, no segundo mandato, veio aquela... Né, veio o Roberto Jefferson. Veio o Roberto Jefferson para mostrar quem era de fato a figura. O próprio irmão dele, né? Sim. O Chico, enfim. Essas figuras mostraram quem era o Lula. Mas agora tem a oportunidade, eu não vou aqui mais fazer nenhum tipo de ação contra isso. Foi eleito, que cumpra seu mandato, que venham novas figuras aí para se apresentarem. Aí por isso que eu falava também dessa questão do calvinismo, do luteranismo, enfim. Precisamos de um líder para fazer essa modificação. Eu creio que para o Brasil vão surgir novas lideranças com uma perspectiva muito diferente do que a do Bolsonaro, que veio exatamente embrionando aí, motivos para repensar contextos voltados ao PT, mas que no final das contas ele acabou colocando uma coisa que não era palpável, não era de sustentação. Sim, né? Sim. Acabou se ruindo por ele mesmo. Nessa questão do Lula, da soltura do Lula, quando ele poderia ter feito alguma coisa de fato, para proteger o filho, como você bem falou, fez o que fez, permitiu que isso acontecesse, ele próprio é culpado da sua derrota. E eu não vou fazer força por isso. Okay. Tu acha que ele perdeu para ele mesmo, Perdeu Celso? Para ele mesmo, eu penso isso. Perdeu para ele mesmo e para as pessoas que estavam apoiando, que eram muito sectários, como eu disse no início, chegava Exatamente. a ser pior do que pessoalzinho, ele, né? Me desculpe, você viu, os extremos, eles se parecem, né? Essa que é a realidade. Eu vejo o espectro político uma coisa assim, que as bordas se encontram. De um lado e outro. Os extremos, né? Sim. Os extremos são perigosos. Assim, é um pessoal que te irrita ao ponto de você detestar a defesa que a pessoa faz do seu político, entendeu? É como se fosse é como se a pessoa fizesse um marketing ao contrário. Entendeu? O que ela faz parece que é para você odiar o cara. Entendeu? Não sei se tu vê assim, Celso. Eles acham que estão fazendo benefícios. Estão pregando benefícios. Eu acho que no momento, Cid e Brian, a gente precisa, de fato, lutar pela boa política e construir uma saída. Nosso inimigo não são as pessoas. Não é o Bolsonaro, não é o Lula. Acho que o nosso inimigo mesmo é o sistema político brasileiro. Exatamente. É isso que a gente tem que trabalhar na educação das pessoas. O Brasil gasta muito com a sua classe política. Não tem um sistema partidário decente, né? Então é nisso que nós nos perdemos e depois a gente fica defendendo um ou outro e às vezes até defendendo com paixões e às vezes elegendo um para não deixar o outro, jogando, procurando menos pior. Deixa eu te falar uma coisa. Construir esse novo caminho. Até para conhecer também o teu olhar sobre o que eu vou te falar, eu vejo assim, né, sociedade pressupõe organização. No momento em que um grupo político que chega ao poder e tenta colocar tudo de qualquer jeito e tudo é permitido, aí vem liberação de tudo, mudança na linguagem, mudança no português, mudança na... Esse foi o meu problema com o PT. Exatamente esse. Não é Lula, né? A história da desconstrução. A desconstrução.
Então, pegaram essa... A minha ideia era com que houvesse alguma coisa para se debater contra isso, mas também sem ser populista, né? Olha aí, estão destruindo a família. Não sei. Meu irmão, se você quer realmente manter algo que é bom, você tem que lutar por isso. Então, as pessoas que falaram muito e fazem descaso com a política, não gosto de discutir política, não quero me meter nisso. Então, essas pessoas que poderiam fazer a diferença no negócio não se metem. Aí, aquela senhorinha que acompanhava a novela e discutia aquilo, hoje está discutindo política da forma mais rasa possível, sem entender absolutamente nada, apenas pelo que ela está ouvindo. Ou seja, o resultado disso é um conhecimento tacanho, pífio, e que vai levando adiante ideias extremas dos dois lados, né? Então, acho que isso aí precisa ser combatido. Não sei se você concorda. Sim, claro. E quando espiritualiza uma situação dessa, como é que a gente vai discutir? Se a pessoa está dizendo que aquilo ali é de Deus e etc., acaba-se as discussões, né? Não tem mais como discutir. Infelizmente, o que nós precisamos mesmo agora é abrir os nossos olhos e pensar no nosso país, né? Há muitos privilégios na sociedade, a gente precisa lutar para isso, eleger novos atores, novos políticos que tenham a coragem de colocar o dedo na ferida. Porque a classe política, cada vez mais, não é classe econômica, mas vamos dizer assim, os políticos, na verdade, estão cada vez mais se aprofundando em privilégios, criando mais cargos, cada vez mais ficando pesado. A estrutura brasileira vai ficando pesada e ninguém vai suportar isso. O Brasil não vai aguentar isso por muito tempo. Ou aguenta sufocando as pessoas. Cada vez mais o número de pobres aumentando, porque precisa manter grandes privilégios, então cada vez mais a pobreza vai sendo de forma aterrorizada, aumentando muito. Então nós precisamos de fato colocar os pés no chão e construirmos uma nova sociedade, né? Cada um cumprindo aí o seu papel, que a gente vai chegar no todo. Os cristãos fazendo o seu papel na igreja, conversando com seus líderes, buscando informações, sabendo votar direito, buscando novas pessoas. Eu não vejo saída a partir da atual liderança política que nós temos. Às vezes são mal menores, mas nós precisamos levantar novas lideranças, com novas ideias, sob novos princípios. Isso não é fácil, isso passa pela educação. Nenhum país pode se libertar de fato desse problema que nós temos sem ter uma educação como base. Os países de primeiro mundo têm a educação como base para isso. E cada um que chega vai fazendo o que quer. O exemplo mais palpável disso é o Bolsa Família, que virou Bolsa... Como é que foi? Auxílio Brasil. Ou seja, não são políticas de Estado. O Estado não está preocupado. Está preocupado em fazer políticas eleitoreiras. Tanto é que aumentou esse número do Auxílio Brasil em véspera de eleição. Isso foi uma coisa que me incomodou muito. Tudo usando de forma eleitoreira. O Congresso teria que tomar responsabilidade, mas nós não temos um Congresso encorpado para isso. Esse, por exemplo, Bolsa Família deveria ser uma política de Estado, está na Constituição, né? Nível de pobreza, tudo com regras bem definidas, nível de pobreza tal, tanto por cento do PIB destinado para isso, para aquilo, para que não tivesse essas interferências porque por uma pessoa. Nessa eleição não teve tanto, né, Celso? Mas na última tinha muito, tu falou de Bolsa Família, tinha muito essa coisa ele vai acabar com Bolsa Família, exato. Né? Ele vai acabar com os pobres, né? E se fosse uma política de Estado, né, essa narrativa não ia... Caía, na hora. Inclusive, nós vamos pagar um preço alto agora por esse Bolsa Família, porque o presidente veio, inicialmente ele queria dar 200, o Congresso migrou para 500, depois colocou para 600, aquelas briguinhas. Aí chegou na véspera de eleição, disse que iria para 400, vai cair. 400. Ia manter 600, mas não sei quanto tempo. Aí veio o outro e prometeu também. E agora descobriu-se ao chegar lá que não tem dinheiro para isso. Já pediu para furar o teto, inclusive. E essa conta nós vamos pagar. Eu estava pensando nessa situação toda, eu lembro que... Agora imagina, Cid, se a gente cortasse, se o atual governo prometesse, eu vou dar 800. O outro fala, poxa... Fica um negócio assim, quem dá mais, né? O outro, poxa, tem dinheiro no caixa, então eu vou também prometer dá 1.000, já pensou? E agora ia ter que cumprir. O negócio é muito, muito complicado. É o populismo. O populismo exatamente puro. sobre isso que eu vou falar. Exato. O candidato populista, ele está se dando muito melhor
do que o candidato que tem realmente propostas, é um cara inteligente. Sem dúvida. Quando eu lembro do Tiririca sendo eleito, com aquela quantidade de votos em São Paulo, quando eu lembro desses caras que estão ali pelo Rio de Janeiro, que eu sempre falo que carioca não sabe votar, né? Porque já fez o estrago que podia fazer naquela cidade, eles conseguiram fazer isso durante todo esse período aí dos anos 2000 em diante. Até antes, né? Quando o Brizola foi um cara fatal para o Rio de Janeiro, quando ele não permitiu mais que o braço do Estado chegasse aos morros. Então, deu carta branca para o morro ser comandado pelo tráfico. Então, são situações assim muito, vamos lá, populistas. E esses caras não são nada inteligentes, eles simplesmente prometem os absurdos e as pessoas se convencem disso. O que pode deixar fazer com que as pessoas busquem pelas facilidades, na tua opinião? Porque todo mundo gosta de facilidade aqui no Brasil. Então, o problema do Brasil continua sendo brasileiro por isso. O que pode mudar nesse contexto em relação às facilidades? O que você acha que pode ser colocado no lugar disso? Cid, a gente volta sempre Só estou te fazendo pergunta difícil. Ao princípio, né? A raiz de todos os males, a questão da educação. Somente com a educação o eleitor vai saber que o Estado não tem dinheiro infinito para cumprir todas essas promessas malucas. É preciso ter responsabilidade. Alguém sempre terá que pagar essa conta. Ninguém vai estar imprimindo dinheiro. Isso não resolve nada. O dinheiro tem que estar lastreado em alguma coisa. Mesmo que fosse impresso, não daria. E o dinheiro, na verdade, é papel, mas, na verdade, o que vale mesmo é o trabalho. Aquilo está representando um trabalho. Dinheiro impresso sem trabalho não vale nada. Vai ficar na mão de uma ou duas pessoas, vai gerar inflação. Então, o eleitor tem uma grande responsabilidade em saber que o Brasil não pode ser essa vaca leiteira. Ele tem que ter responsabilidade. E, às vezes, é muito fácil, né? E o político termina entrando nessa vibe, fazendo esse pacto de medíocre novamente com o eleitor, de prometer tudo e o eleitor achar que ele pode tudo quando não pode. Eu estou vendo aqui, acompanhando direto isso, e uma coisa que me preocupa muito é a hipocrisia. Você vê agora a COP27, vão cobrar tudo, né, da Amazônia, que vão falar de Amazônia. Irmão, pelas contas que a gente faz aqui de começo, todos os representantes estão indo de jatinho para esse encontro. Começa por aí. Por que não faz esse encontro virtual? Por que as pessoas têm que estar se locomovendo para lá? Por que esse encontro não pode ser, já que pode se fazer hoje, tem como fazer com grande qualidade, sem precisar essa movimentação toda? Para isso veio a internet de qualidade, para isso a gente tem enfim, todos os instrumentos que capacitam uma boa reunião online, ou via Zoom, enfim, tem uma série de programas aí. Por que não se faz isso? Aí os camaradas usam jatinhos, tem 400 já dirigindo para o Egito, o próprio Lula está indo de jatinho, não vai em voo particular, ou em voo comercial, vai em particular. E aí os caras vêm cobrar que você, sei lá, vai andar de bicicleta para ir para o seu trabalho. Como é que você entende um negócio desse? São essas coisas que poderiam fazer diferença. Exigir dos políticos, às vezes, questão pessoal, inclusive. Já que a gente não pode mudar o sistema totalmente, mas que pelo menos elegêssemos políticos que pudessem dar o exemplo e que aquilo ali fosse contaminando as outras pessoas para o bem. Mas, infelizmente, cada um que entra quer ser mais estrela do que o outro e aproveitar. Vamos aproveitar tudo o que pudermos. Esse é o pensamento do político que faz esse pacto com o eleitor, que também quer se aproveitar com o político. Vamos tirar tudo dele nas eleições e vamos votar nesse cara mesmo, porque ele é quem vai nos dar alguma outra coisa daqui a 4 anos de novo. Você está vendo da mesma forma isso ou não? Sim. E eu acho o seguinte, o foco, ele sempre é um foco errado, me parece, né? Falei com alguém, acho que foi ontem, por exemplo, agora estão fazendo essas manifestações na frente do quartel. Por que esse mesmo pessoal não faz um acampamento na frente do Congresso Nacional, a época do que ocorreu em 2015, né, que teve a época por conta do impeachment, e exigisse, como já aconteceu em muitos países, né, que precisou fazer uma parada nacional de 15 dias, 30 dias, exigisse reformas estruturantes, principalmente porque nós estamos aí na iminência do início de um novo governo. Talvez seja o momento, né, que tem essa coisa que chamam de lua de mel, né, nos primeiros semestres do novo governo, exigir isso, entendeu? Mas
É um foco errado, parece. Boicote não resolve. Eles estão querendo boicotar o próximo governo. Eu acho que, inclusive, vai ter muita confusão ainda daqui para o próximo mês, porque há uma ideia de boicotar, não é a ideia de mudar o Brasil, de pedir isso, como você falou, reformas estruturantes. Queremos uma reforma política, queremos reduzir o Congresso 513, vamos reduzir isso para uns 300, como tem vários projetos, vamos reduzir o número de privilégios, reduzir assessores, reduzir vereadores de Manaus. Qual é, vamos lá, e eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas qual é a grande dor de cabeça do brasileiro médio? É o Supremo, agora virou o Supremo. Por que não está fazendo o acampamento para colocar um mandato para esses caras, como tem em países europeus? Uhum. Isso é o ativismo que eu aprendi, o ativismo da pauta. Correta, exatamente. O ativismo de pauta. Eu tenho que concordar com você. Mas entra a idolatria, porque o líder deles estava querendo, inclusive, ampliar. Teve a oportunidade. Que é uma coisa que aconteceu na Venezuela, né? Já que estão dizendo que o Brasil vai virar uma Venezuela. Quem aumentou o número de ministros no Supremo foi o Chaves, até onde eu sei. Por isso que não dá para idolatrar político, seguir cegamente. O bom eleitor não faz isso. O bom eleitor, ele vai buscar por princípios para mudar, inclusive, o sistema. Não ficar seguindo cegamente um líder, porque, inclusive, ele estraga o líder. Aquele líder poderia ter sido até melhor. Mas ele... Abajulação, Mas ele fez tanta bajulação para aquele líder, que aquele líder começa a estar ligado a eles e vai querer fazer coisas para agradá-lo. Agora nós vemos o atual governo, já está o quê? Quase 2 semanas hibernado, passando alguma mensagem para essas pessoas que estão aí tentando alimentar, quando deveria ser líder, mas só que ele não vai fazer isso. Nós sabemos que não podemos esperar isso dele. O verdadeiro líder não aceitaria tamanha bajulação. O pessoal não quer, nós vamos fazer mudanças. Eu falei isso para o Cid, acho que tem 2 semanas. Que o pior amigo que tu pode ter é aquele que tu tá fazendo a pior merda da tua vida, desculpa a expressão, e ele tá lá, maravilha, mito. Isso é um inimigo, cara. Isso. Entendeu? E aí o cara começa a ficar... É o ego humano, né? E aí pronto, quem que vai colocar limite? A gente já foi cerceado aqui várias vezes, até por conta dos comentários que a gente fez. Não adianta, eu não vou pactuar com o que está errado. Não vou. Eu tenho uma cabeça pensante, eu acho que eu estou indo pelo rumo de quem tem a noção do que deve ser realmente feito. Por exemplo, nós criamos aqui um programa chamado 30 Minutos Eleições de 2022. Você participou, inclusive. Sim. O programa foi feito para dar oportunidade das pessoas conhecerem quem eram os candidatos que estavam concorrendo. Vieram pessoas aqui com um perfil mais do que perfeito para assumir uma cadeira. Mas não dão a menor importância para esse tipo de... Eu cito agora aqui, com muita clareza até, doutor Enéas. Hoje ele é um... Vamos lá. Hoje ele é realmente um verdadeiro mito na internet. Uhum. Né? Está mitificado pelo fato de ter sido uma figura diferente no seu tempo e colocaram isso como uma pecha na vida dele. Esse tipo de figura emblemática, ela tem que ser observada com carinho, sabe, assim, com zelo. Eu acho que essas figuras são difíceis, figurinhas difíceis para um álbum qualquer, né? E eu acho que desprezaram ali uma figura importantíssima na história do Brasil, com conhecimento robusto, com conhecimento muito vasto em todas as áreas, porque foi um estudioso de diversas áreas para compreender o todo, um intelectual de mão cheia, mas que, infelizmente, conseguiram, manchar a imagem do camarada por ter aquela forma de falar, por usar uma barba, enfim. Uhum. Por ter pouco tempo, né? 15 segundos. Exato. Cília, é isso que nós precisamos do eleitor. A gente vira para todos os cantos, mas, puxa, caímos sempre no eleitor. O eleitor precisa acordar. E não precisa ser muito, porque nós estamos vendo esses movimentos aí, às vezes são tipo 10% da população. Mas eles conseguem movimentar o resto, porque o resto estão indo meio que levados pelo vento. Então é preciso construir um grupo de eleitores cidadãos, né? Se nós tivermos aí, 5 ou 10%, a gente já consegue mexer nesse país. Mas de pessoas que de fato se engajem por aquelas boas ideias, não se engajem para defender político, mas para defender ideias. A gente está precisando disso. Nós temos as redes sociais, que é uma ferramenta fenomenal, e não estamos
utilizando. Então, acho que o nosso recado hoje fica sendo isso aí mesmo. Eleitor, você pode fazer a diferença. Onde você estiver plantado, floresça, né? Que inclusive é a passagem bíblica, na sua igreja, na sua instituição. Aqui no programa vocês fazem um belo trabalho em trazendo essas discussões. Aqueles que estão entrando no mundo político, você pode fazer a diferença fazendo aquilo que é o correto. E isso também tem público que quer isso. Mas as pessoas às vezes não conhecem exatamente por essas vozes estarem abafadas por essas minorias tão gritantes, né? Que esbravejam muito e não deixam a gente ver que existem outros caminhos. Inclusive, Celso, não sei se tu tem essa visão. Via de regra, me parece que o brasileiro ele acha que a solução vem de Brasília. Né? A gente tem esse modelo de Estado que parece que... Até porque a nossa Constituição é assim, né? Reservou a maioria das competências públicas para a União resolver, né? O Congresso Nacional e o Governo Federal. No entanto, eu já tenho uma visão diversa. Eu acredito que muito da nossa política, e eu acho que pelo menos o Paulo Guedes tinha essa ideia, não sei se ele conseguiu colocar muito em prática, que é aquela ideia do mais Brasil e menos Brasília. Né? Eu acho uma excelente frase, diga-se de passagem. As pessoas, por exemplo, hoje sabem o nome dos 11 ministros do Supremo, sabe quem é Lira, sabe quem é o Pacheco, sabe quem é todo mundo. Mas não sabe, por exemplo, quem é o Davi Reis, né? Não sabe quem é o Marcelo Serafim, não sabe quem é o Rodrigo Guedes. Uhum. Não é uma inversão de valores isso, Celso? Sim, nós não estamos fazendo o nosso primeiro trabalho, que era cuidar da nossa cidade. Inclusive, muitos de nós cometemos esse erro por essa polarização federal, a gente deixou de olhar aqui o nosso quintal. Né? Quem foi eleito governador, acho que muita gente nem sabe, passou a não ter importância, os deputados, quem são eles, né? A gente passou a desprezar tudo isso, o que eles fazem, quais são os privilégios que eles têm. Manaus precisa mesmo de 41 vereadores, eu sei que isso é questão federal, mas a gente poderia começar uma pressão, uma discussão por onde nós estivéssemos. Por que os deputados estaduais, algum deles teve uma votação tão grande, o que eles fizeram? Será que são tão bons mesmo que se tiver essa votação recorde? Que eu acho que se eles imaginassem que teriam essa votação, seriam candidatos a deputados federais que seriam eleitos tranquilamente. Então, nós precisamos voltar para o nosso quintal e olhar um pouco mais, porque... Mas isso eu também dedico essa culpa aí a exatamente essa polarização. Ficou tão forte isso. Que tudo virou um desastre, né? Bolsonaro ou Lula. Então, esse era o ponto. Não tem mais nada. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Um exemplo. Bolsonaro, ele não podia interferir nos governos durante a pandemia. Houve realmente isso, não podia interferir. Eu achei que os governadores fossem tomar a cena. Também não aconteceu. Mas ainda por conta da polarização. Da internet truncou isso aí. As informações ficaram truncadas. As acusações, as ameaças e as possibilidades eram enormes. Mas a gente não teve acesso. Na verdade, e falar em acesso, uma coisa que também ainda é um pecado gritante no Brasil, né? Nós temos aqui em Manaus, nas principais capitais, a internet de 5G. Está todo mundo se lixando para o interior, como se nós fôssemos melhores ou que a Ponta Negra fosse muito melhor ou valesse muito mais a pena do que o investimento ali na Zona Leste. Eu acho que isso aí é realmente o grande problema. Esse é o grande entrave. É você olhar para uma cidade-estado como é Manaus, esquecer o interior. O interior não tem um olhar realmente efetivo dos gestores, e quanto que a nossa cidade, as cidades, as grandes capitais, tendem realmente a ficar super robustas, né? Sempre em detrimento das cidades do interior. Não é o caso de São Paulo, por exemplo, que é a única cidade, na minha opinião, do Brasil que trabalha um capitalismo mais próximo do que é um capitalismo de fato. Então, lá as pessoas têm uma preocupação com o interior também. A gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo bem rápido aqui, Hortolândia, que era um distrito de Campinas, virou uma cidade. Mas por quê? Ela tem uma estrutura realmente para ser uma cidade.
Então, essas coisas vão acontecendo por uma forma normal, que deveria acontecer também aqui, mas aqui não tem normalidade. Aqui é Manaus e o resto que se dane. Os outros interiores aí que vão se virando para melhorar. Mas não tem uma internet de qualidade para começar a conversa. Se a gente está com 5G aqui, você não consegue fazer um pagamento numa cidade no interior, e isso acaba com o turismo, acaba com o empresariado, acaba com o estudante que não consegue fazer absolutamente nada nos seus trabalhos se depender de internet. Então fica muito difícil, né? Eu acho que é outro ponto a ser repensado. Exato. E é o investimento em infraestrutura, né? Sim. Que São Paulo fez muito isso. Tem cidades do interior de São Paulo que são avançadíssimas. Parecem cidades de primeiro mundo, da Europa, né? Não deixa nada a desejar. Claro. E o Amazonas tem negado esse investimento em infraestrutura para o interior. Um exemplo está aí na internet que você está dizendo. E é preciso repensar isso, preciso exigir isso. Eu vi uma previsão que diz que o interior é 2026. Saiu aí no G1. Cara, 2026, na minha opinião aqui, sabe? Desculpa, tá longe. Isso era para ser agora. Sim. Isso não é 2026. O que é isso? 2026, cara, são 4 anos. Não, 3, né? E não é só a internet, é a questão de hospitais, de escolas, de faculdade, de estrada, de portos, né? Tudo isso. Então, olha, esses são os 2 pontos principais aqui, que é o calcanhar de Aquiles aqui da Amazônia, na verdade, né? Que é exatamente a mobilidade, que nós não temos logística aqui, e internet. Então são esses 2 pontos aí que, se a gente não tiver uma preocupação, se as pessoas não começarem a cobrar, o interiorano não começar a cobrar do governo um melhor aproveitamento de internet, a gente vai ficar nisso, eu acho que passa de 2026. Que as promessas que foram feitas pelos governos, não só estaduais, até pelo governo federal mesmo, muita promessa ficou para trás. Aí eu volto de novo àquela ideia do PT. Olha a transposição do Rio São Francisco. Ficou prometido para 10 anos, depois passou 20 e não veio nada. E resultado, o Bolsonaro capitalizou isso, mas não soube capitalizar o restante, né? Capitalizou essa questão, mas não foi realmente veemente no Nordeste. E nosso São Francisco aqui é 319, né? Exato. Também. Exatamente. É um gargalho que não se resolve, que promete. Já prometeram comer a boina. Não, cara, eu já desisti. Eu, particularmente, era uma estrada que me preocupava muito. Eu tinha meu pai morando em Rondônia. Eu gostaria muito de fazer visitas periódicas, mas a gente não pode fazer isso de avião, que é muito caro. A gente só tem o avião ou o barco. Então, ou tira muito tempo ou realmente é muito dispendioso. De carro, cara, 8 horas, vai. Daqui para Boa Vista, que é quase a mesma distância, 8, 10 horas máximo, você indo até de boa. Geraria turismo, geraria renda na cidade. Não tenha dúvida. Escoamento de produto, enfim, sei lá, tem um monte de coisa aí. Você pode fazer com que a estrada vire realmente não só escoamento de produto, turismo e tal, mas também como acesso dos nossos amazônidas, né, ao restante do Brasil. A gente tem acesso à Venezuela e não tem para o Brasil, cara. Verdade. Isso é um absurdo, por estrada, né? É absurdo. Então o eleitor precisa exigir isso. Não adianta a gente ficar polarizando mais. Acabou as eleições, vamos voltar um pouco ao Amazonas. O Amazonas precisa de um olhar diferente e é o momento da gente começar a olhar. Vem aí as eleições de 2024, né? Sim. Acho que é um bom momento da gente começar a refletir isso, começar a renovar as exigências e as pessoas. As pessoas que estão aí, a maioria delas não pode fazer nada disso porque estão comprometidos com o sistema errado, com o sistema ruim. Acho que é o momento da gente voltar um pouco o nosso olhar para o Amazonas e começar a fazer essas exigências. Por que não se faz a BR-319? Né? A desculpa é que é federal, mas existe possibilidade do governo estadual interferir nisso. Já existe história. O governo estadual fez daqui para Roraima, né? Boa Vista. Fez. O governo federal com pouco recurso. O que falta mesmo é exigir. Está aí o pessoal que está em frente aos quartéis, a boa ideia do Brian. Vamos exigir isso do governo, aí você vai engrossar o caldo. Mas para com esse negócio de pedir que anule as eleições, mas porque já era. Vamos trabalhar para mudar o futuro. Perfeito. O que falta no ativismo político desse pessoal é a pauta, né? É isso, é saber para onde... Direcionamento. É um direcionamento, tu falou sobre isso também outro dia, né? Isso. Eles não sabem para onde vão. Aí inventaram alguém muito
sei nem que adjetivo usar, inventaram esse negócio de intervenção militar. Que era uma conversa até antiga, né? Eu lembro que, Celso, tu acompanha também, eu acho que quando surgiu isso foi 2013, 14, né? 2013 teve aquelas grandes manifestações, né? O pessoal que ia quebrar tudo lá em São Paulo, teve aqui em Manaus também. 2014, ano eleitoral, né? Aquela eleição complicadíssima, né? E ali, a partir daquele 2014, o Brasil nunca mais foi o mesmo, né? Ela foi reeleita, depois tudo subiu, falaram que foi estelionato eleitoral, crime de responsabilidade, impeachment. Aí 2015 todo parado, em dezembro de 2015 o Cunha aceita o pedido, aí começa aquela coisa toda, 16 entra o Temer. E o Brasil virou uma espécie de Avenida Brasil, né? Aquela novela que todo dia terminava com um negócio muito quente esperando o próximo capítulo, né? Então sempre o Brasil é um negócio do áudio, né? É o áudio do Bessias, é o áudio do Joesley, né? Tu vê paz para esse país? Esses pedidos de intervenção militar começou pequeno, né? Tanto é que o movimento negava, não, são isso, eles conversavam, né? E agora parece que engrossou um pouco mais esse caldo, né? Então é preciso levar isso um pouco a sério. De fato, se nós não mudarmos a nossa mentalidade, as nossas ações não vão poder mudar. Se a gente ficar sempre esperando, né? Que algum sensacionalista de plantão vai fazer uma boa promessa e as coisas podem mudar o amanhã, esperando sempre por esse salvador, ele não vai vir, né? Lembra aí esqueci o nome do autor, mas do conto, sempre esperando por, esqueci. Sim. E ele nunca chega, esperando por Godin. E ele nunca chega. Sim. E a gente vai morrer nisso e nunca chega. E nunca vai chegar. Nós o que vai mudar realmente gente. São as boas ações, a gente Isso. precisa fazer isso. A sociedade entender que a solução começa na base, né? Eu acho que essa ideia que ela não... As pessoas não se ligaram para isso. A solução não vem dos políticos. Não pode vir deles. É algo totalmente irracional e ilógico. A solução vem dos cidadãos comprometidos, agir com pressão. Né? Porque o político é tipo feijão, né? Só na pressão, não adianta. Não tem jeito. Sim, isso. A gente não pode também confiar em político macarrão, né? Que ele entra duro no negócio, mas quando entra na panela, ele amolece, que é uma beleza. A gente tem que realmente ter muita noção disso. Celso, queria muito agradecer a tua presença e participação aqui hoje nesse feriado e dizer que as nossas portas continuam sempre abertas para tuas ideias, que você é um camarada extremamente inteligente, sensato. Eu fiquei muito feliz em te receber mais uma vez aqui junto com o Brian. Eu tenho certeza que ele gostou muito, que, aliás, ele é teu fã. Não, eu queria terminar, Celso. Sim. Eu acho que o Celso é um cara legal porque ele é um cara das ciências sociais e um cara da teologia, né? Uma excelente combinação de também fiz ciências sociais. E eu acho o seguinte, eu acho que o legal dessa conversa, e aqui a gente fala mal de todo mundo, né? Fala bem também, claro. Né? E eu acho que tem que ser assim a democracia. Mas o que é interessante, pelo menos para mim, que te trouxe aqui, sei que tu é teólogo, para nós que somos cristãos, hoje em dia eu adquiri uma paz de espírito no sentido de que eu confio em Deus, sabe? Né? Isso aí é uma questão de fé que a gente pode discutir ou não, mas cada um no final tem a sua, né? Então eu me sinto hoje, Celso, muito confortável para falar de quem eu quiser e de criticar quem eu quiser, porque a minha esperança ela não está nem no Lula nem no Bolsonaro. A minha esperança não está no Lula e no Bolsonaro, né? Então eu enfrentei essa eleição, acho que foi a eleição menos ansiosa, entendeu? Por quê? Porque eu não vejo eles como salvadores da pátria. Eu tenho a minha vida, eu tenho os meus projetos, entendeu? Eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas, é a minha visão de mundo, né? E eu acredito que tudo que tiver que acontecer, vai acontecer porque Deus permitiu. Inclusive, não querendo terminar isso aqui com um discurso um tanto apocalíptico, né?
Mas, segundo a Bíblia, as coisas não vão melhorar, me parece, né, Celso? Verdade. Como teólogo, tu sabe disso. Parece que vão piorar e a vontade de Deus é soberana. Né? Eu queria que tu falasse o que tu ainda não falou. Bem, é isso aí. É isso mesmo que o Brian disse. As coisas, a tendência é piorar, mas nós podemos agir para que isso não seja tão abrupto, né? Para que tenha alguma esperança para o nosso país, para as pessoas, para os nossos descendentes, para a educação, né? E se nós não agirmos, porque o ser humano, se ele não estiver agindo, ele não está nem vivo. A pessoa que está viva, ele age, ele faz alguma coisa, ele interfere. Se nós não interferirmos, claro, vai continuar tudo do jeito que está e a passos largos e cada vez mais acelerado em direção ao abismo. E por trás de tudo isso, respeitar as pessoas, né? Mesmo que você seja fã ou idólatra, como a gente fala do político tal, etc., você pode discordar dessas ideias. Temos que respeitar um ao outro como ser humano. Discordar das suas ideias, dizer que você está errado, às vezes dizer, você está até cometendo um crime, mas você é uma pessoa muito especial e que você pode fazer mudança, você pode refletir, puxa, eu estou errado, todos nós podemos refletir, eu estava errado nesse pensamento, eu devo agir desta outra maneira. Se fizermos isso, acho que o Brasil vai dar certo. O Brasil tem muito para melhorar. E podemos até dizer, antes de piorar, pode melhorar bastante. Então vamos trabalhar para que melhore. Eu acho que o que tu falou, Celso, explica muito ainda o governo Bolsonaro, né? Essa coisa do cara que não erra, cara inerrante, né? Isso a Bíblia fala que o humilde, né? A Bíblia fala muito do humilde, né? Pô, dificilmente alguém critica um cara que se coloca como humilde, sabe? Se coloca como humano, alguém que... Eu falhei. Isso é humanamente respeitável. Você ter um líder que na frente de todo mundo diz, eu errei, eu estava errado, né? Acho que isso é uma coisa para os políticos aprenderem, porque os políticos nunca estão errados. E agir diferente, porque alguns até dizem, eu errei, mas só na véspera da eleição para pegar... Falei isso pro Cid, falei, agir agora no horário eleitoral, pedir desculpas. Poxa, por que não fez isso há 1 ano, há 2 anos? Não tem como a sociedade não entender que isso não é uma medida eleitoreira, né? Então, o político, ele deveria pensar nessas coisas. Pensar que ele vai errar. E quando ele errar, ele tem que dizer que ele errou. Né? Isso é legal, porque não cria o ídolo. Uhum. Porque o ídolo não erra, não pode errar. O humano erra. Né? Mas é isso. Bom, eu queria, só para encerrar, dizer o seguinte. Pactuando e andando também num outro caminho assim, bem interessante, que eu creio que seja. Ninguém sai de casa para errar. A gente passa a errar no meio do caminho. Né? Quando você já passa a acreditar no que você está fazendo e que você não comete erros. Eu acho que esse foi o problema do Bolsonaro. Ele não saiu de casa para errar. Ele não ganhou uma eleição para errar. Ele tentou ser competente na forma dele. Só que a forma de pensar é aquela que não se ouve ninguém, que não se dá ouvidos às pessoas que são capacitadas para isso, para estar falando ali naquele momento. Aí realmente você tem todo um vasto terreno minado para cometer seus erros e pisar nas bombas. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Obrigado, Cid. Obrigado, Brian. Valeu, meu irmão. Fiquem com Deus. Foi Até muito a próxima. bom estar com vocês aqui. Até a próxima. Esse é o Amazônia Podcast com Brian Dorzani e Cid Soares. Estaremos de volta a qualquer momento aqui na Amazônia TV. Valeu. Valeu, pessoal. Show de bola.